Primeiro eu queria louvar e agradecer a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado por ter vindo. Agradecer o Fábio, que nos contactou alguns meses atrás, né? Dizendo que vocês viriam. E dizer que é sempre muito bom poder receber os irmãos aqui. E sou casado com a Gisele, alguns de vocês viram ali, daqui a pouco ela chega, a pastora também. Bom dia. Temos 3 filhas, né? Ana Maria de 11 anos, Gabriela de 7 e Melissa de 2, vai fazer 3. Tem 3 meninas. E o Senhor me chamou, né, um bom tempo atrás para cá, o pastor pediu para contar um pouquinho só da história, para vocês entenderem como chegamos até aqui. O Senhor me chamou para o Nordeste, eu vim através do meu pai é da Assembleia de Deus, ele é missionário, ele veio para Missão Velha, trabalhou um tempo em Missão Velha como missionário, abriu um trabalho aqui no Café da Linha, ele adoeceu por conta de diabetes, teve uns agravantes, precisou fazer um tratamento em São Paulo e perguntou se eu não podia vir ficar no lugar dele enquanto ele se tratava lá. Então nós trocamos de casa, eu vim para a casa dele, ele ficou na minha, eu vim com a esposa, só tinha Ana Maria. Nessa época eu conheci o Fábio lá no Lagoa, Super Lagoa. A gente estava merendando, vi que era meio diferente um do outro, ele era meio diferente da conversa, aí falou, sou pastor, estou começando um trabalho, também estou no Café da Linha, nunca mais vi. Só nos encontrando depois de alguns anos. Isso eu já tinha propósito para isso. E através do meu pai eu vim, né, depois meu pai voltou para cá e foi decidido pela igreja, sou do Ministério Consolador de Israel, MCI em São José dos Campos, fizeram um acordo com a Assembleia de Deus e nos enviaram para cá. Assim, apesar de eu ter pais cearense, conhecer um pouco da cultura, a gente encontrou bastante dificuldade, porque é muito diferente a cultura, né, Nordeste, né, a nível São José dos Campos, São Paulo, tem bastante diferença. Então, assim, a adaptação foi um pouco difícil, né? O contato assim, foi bem difícil no começo. Então, quando a gente começou a trabalhar aqui como igreja, tinham 3 pessoas, né? 3 irmãs da igreja, a irmã Josefa, que é a irmã Zefinha, tinha 74 anos, a Irá, que é uma irmã que está com a gente até hoje, e a Zefa, que é uma senhorinha especial. Então, eram as 3 que estavam na igreja, tinha um salãozinho alugado ali, e eu vim assumir esse trabalho. E a gente ficou aí pelejando, e durou mais ou menos uns 3 anos e meio. E nesse tempo a gente ganhou uma mulher para Jesus só. Ela estava sem câncer, em fase terminal. E acho que uns 2 meses depois que ela se converteu, ela faleceu. Mas assim, muito trabalho, muita persistência. A gente tinha trabalho nas casas e famílias. Eu lembro na época a gente tinha 9 grupos familiares. Então a gente tinha dia que tinha 3 casas para dar estudo, mas mesmo assim, né, a gente dava o estudo e quando chegava num ponto de decisão, né, o pessoal falava assim, eu vou ser sincero com você, eu gosto muito da sua palestra, gosto da palavra de Deus, mas passar para a lei dos crentes, eu não vou morrer na lei dos meus pais. Eu sou católico, vou morrer católico. E assim foi, né, esse tempo. Confesso que diversas vezes pensei em desistir, a gente pensou em parar, não, vou voltar, eu acho que eu não entendi o chamado, não era para estar aqui, né, mas fomos persistindo. Em uma das viagens que nós fomos para São Paulo de férias, teve uma reunião com os pastores da igreja nossa, e a gente estava dando testemunho, e eu falei do que a gente estava fazendo, dos grupos familiares, que eram 9 famílias sendo atendidas semanalmente e tal. E falei um pouco do trabalho, depois a minha esposa foi falar, aí ela falou, vou ser sincero com você, a gente está lá esses 3 anos e meio, mas a gente só ganhou uma mulher para Jesus e ela faleceu já com câncer, né? Ela já foi mais sincera do que eu, contou logo a realidade. E falou assim, mas eu creio que se tiver um pouco de paciência, Deus vai fazer uma obra naquele lugar, né? A gente não desistiu ainda, né? E creio que Deus vai fazer algo lá. E tinha um pastor na mesa com a gente, ele falou assim, qual que é o nome do lugar que vocês estão lá mesmo? Eu falei para ele, Café da Linha. Ele falou assim, interessante que Deus me levou a estudar sobre o café. Uma madrugada dessa, passei a madrugada estudando, e uma das coisas que eu descobri que o pé de café demora de 3 anos e meio, de 3 anos a 4 anos para começar a produzir frutos. E depois que ele começa a produzir fruto, ele não para mais, a não ser que você corte. E ele liberou uma palavra, eu creio que chegou o tempo de vocês começarem a colher o fruto daquilo que vocês plantaram, né? Nos deu essa palavra. Acho que foi algo que marcou assim, o nosso ministério. E voltamos para cá, lá quando eu cheguei, aí mudou para cá um irmão, o irmão Manuel, ele não tinha muito compromisso na igreja na época, então ele tocava em banda de forró, tocava em showzinho, se precisava tocar na igreja, tocava na igreja, então não tinha, né? Ele mudou para cá. Bem eclético, né? E Deus me deu uma palavra assim, para eu não me reunir mais nas casas. Deus
me levou aquele texto, quem tem sede vem a mim e beba. E correu num lugar só, e agora quem tiver sede vai vir. Então eu conversei com esse irmão Manel, se eu poderia fazer uma reunião na casa dele, começar a me reunir lá. Ele falou, não, pode sim, marquei com 3 meses de antecedência, avisando os grupos, ó, daqui 3 meses vamos nos reunir na casa do irmão Manel, o Manel de Chiquinha, todo mundo conhece, sabe onde mora, aqui é pequeno, né? E depois de 3 meses começamos a nos reunir, ninguém foi na reunião. Ninguém dos grupos, assim, não é de jeito nenhum. E era uma casinha de taipa, né, uma casinha de pau a pique, então comecei com a família do irmão Manel, a irmã Zé ainda estava com a gente, né, começamos a nos reunir, aí logo no começo que eu voltei, comecei a reunião, a irmã Zé me procurou e falou, pastor, eu queria conversar com o senhor, eu queria voltar para a Assembleia de Deus, né, o pastor que estava lá que eu não gostava mudou, e agora eu quero voltar para lá, tal, tudo. Eu falei, pastor, agora que vai dar fruto, a única ovelhinha que tem. Sério? É menos um. Menos um, ela sai. Né? Mas eu entendi que era de Deus, né? Assim, liberei, abençoei, né? Com muita alegria, entendendo que era o lugar dela na Assembleia. E começamos a fazer reunião. Logo no começo, a rua que a gente fazia reunião ali era conhecida como a Rua do Pau. Era uma rua que tinha muita briga, tinha um bar, que era o Bar do Peixe, que era do pai dela. Eles tinham uma banda de forró. Então, assim, como tinha muita bebida, cachaça, então sempre tinha briga, por isso que era a Rua do Pau, por causa das brigas que ocorriam ali semanalmente, final de semana sempre tinha uma briga. E nessa começamos a fazer os cultos e eu lembro que logo nos primeiros cultos tinha uma jovem na janela, escutando a pregação. Eu estava pregando, até hoje eu lembro, pregando sobre sonhos. Quando eu orei, estava orando, terminou a pregação na janela, ela estava chorando. Né? Aí quando eu terminei a oração também, cacei, eu já tinha ido embora. Aí no outro culto ela escutou um pouco mais da pregação na janela, e do terceiro culto quando eu cheguei, a sala estava toda arrumada já, a sala do até achei estranho, aí essa jovem estava sentada, ela me procurou e falou assim, pastor, chamou de pastor não, Oziel, nem chamou de pastor, né? Oziel, eu queria dizer para vocês que eu passei para a lei de vocês, eu só não vou me batizar ainda porque minha mãe não deixa, mas assim que minha mãe deixar, eu vou me batizar. Eu já avisei para ela que na lei dos crentes vocês viajam muito para poder levar a palavra que nem vocês vieram para cá. Para ela se preparar, já que um dia, assim como vocês vieram, eu também vou sair para ensinar a Bíblia para outras pessoas. Ela tinha 13 anos, o nome dela é Josefa também. Essa jovem aqui. A Josefa a gente tinha 13 anos. Aqui para não me deixar mentir, né? E Deus me deu uma palavra. Eu estou tirando a irmã que saiu, tinha 79 anos, chama Josefa também, a irmã Zefinha. Deus falou, estou trocando os tempos. O tempo velho passou, eu estou começando um novo tempo agora no ministério de vocês. Isso com quase 4 anos que a gente estava aqui. E aí, com a conversão dela, no outro dia ela foi em casa cheia de dúvida. O que pode na lei de vocês, o que não pode? Pode comer isso, aquilo, outro, que pode e tal. E ela falou, eu quero que vocês vão lá na casa do meu irmão, ele está brigando muito com a minha cunhada. Eu falei de Jesus para ele, não sei falar direito, eu disse que vocês iam lá. Fomos lá, fizemos uma visita. Né? No culto de domingo, o irmão dela com a cunhada dela foram para o culto, entregaram a vida para Jesus. Glória a Deus. Pediram para a gente abrir um grupo de estudo na casa deles. E assim a gente começou na sala do irmão Manel. A igreja começou a nascer ali. Né? Pouco tempo depois, a mãe dela começou a frequentar para ver, chamou a gente para almoçar um dia lá para nos conhecer. Eu quero saber quem que é esse povo que minha filha está andando. Ela nos conheceu, começou a ir para a igreja. Com pouco tempo, a mãe dela se converteu. Né, e era dona do Bar do Peixe, né, que era o pior bar dos forró. Eles iam, e a amiga da mãe dela começou a vir, Dona Socorro, Fátima, e Deus começou a agregar e começou a acrescentar a igreja, né, aqueles que haviam de ser salvos foram sendo acrescentados. A mãe dela ia abrir um outro bar mais para baixo na mesma rua, né, porque ali era pequeno já o espaço, ela abria tipo uma filial. E aí nós lançamos o desafio para ela, se ela não queria alugar a casa, que ela ia fazer o salão, já tinha feito salão para o bar, se não queria alugar para a igreja, para a gente se reunir lá. E aí a mãe dela alugou, então o bar foi fechado antes de abrir. Aqui onde começou a história, a realidade da igreja aqui em Café da Linha, foi nessa casa, que é a casa do irmão chamado irmão Manel, irmão Chiquinha. Nós demos início às nossas reuniões de culto, nessa casa, nessa sala aqui, foi onde ocorreu as primeiras conversões, aqui onde o Senhor começou o projeto aqui no Café da Linha. Aí passamos para lá e começou a orar a mãe dela, a irmã dela que cantava forró na banda se converteu também, o outro irmão. E a família começou a orar pelo pai, o pai se converteu, fechou o bar, né, da Vida Rua do Pau. E aí Deus começou a salvar, né, as pessoas ali na rua do meio, essa rua.
cresceu muito ali o número de pessoas, né? Eu gravava uns CDs, né? Não sei se a gente lembra. Eu gravava uns MP3 e o pessoal tinha o costume de colocar o som muito alto. Então normalmente as mulheres colocam uma caixa na janela e uma caixa fica dentro de casa, elas topam o som e fazendo faxina, forrozão, comendo, elas trabalhando. Aí eu dava para as crianças uns MP3, né, com diversos Diante do Trono, Tony Cirilo, Fernandinho, fazia uma coletânea e dava. Aí quando as mulheres iam colocar, fazer a faxina, topava, e quando a gente chegava na rua tinha uma casa tocando Fernandinho lá em cima, Diante do Trono lá embaixo. E aí o pessoal começou a ouvir, né, os louvores também, a palavra foi entrando, e as pessoas foram se convertendo. Né. Teve um dia que, algo que marcou também, o cara estava vendendo imagens, santo, ele ia descendo para vender na rua. E uma pessoa falou: ei, não adianta entrar aí não, só tem crente nessa rua aí. Aí disse que ele não entrou e passou reto. Aí pegou o apelido de a Rua dos Crentes ali, porque tinha muito crente. A Rua do Pau se tornou a Rua dos Crentes aqui no Café da Manhã, do meio ali. Né? Para encurtar um pouco aqui o testemunho, desse tempo para cá, né, dos 6 anos para cá, a gente já batizou aqui no Café da Linha cerca de 130 pessoas. Daqui do Café da Linha é um lugar com 2.300 a 2.500 habitantes no máximo, né, com adultos e crianças. E Deus tem nos concedido graças. Dali da Rua do Meio, né, da Rua dos Crentes, nós mudamos para um prédio aqui em cima, passamos 2, 3 anos. E esse ano agora, né, faz um ano agora que nós alugamos esse espaço que era no balneário antigo. Né, conseguimos alugar aqui por 5 anos. Né, o espaço tem campo, piscina, tem essa casinha que funciona no Ministério Infantil, dá para crescer bastante, assim, aí Deus tem nos abençoado, é bem no centro mesmo, o Café da Linha, região central é aqui, então Deus tem nos agraciado, nos abençoado, assim, né, temos muitos testemunhos, se fosse contar, que poder passar, acho que o dia inteiro contando, assim, das famílias, aquilo que Deus fez, das transformações que nós já vimos, assim, né, aquilo que Deus tem feito nesse tempo. Eu espero que nesse dia de hoje o Senhor possa